capítulo 37, vem nos trazer uma palavra de reflexão e uma palavra de vitória para as nossas vidas. É bem verdade que Ezequiel foi levantado em meio a uma geração que estava padecendo, em meio a uma geração a qual não ouvia mais a voz de Deus, uma geração que não tinha mais um profeta para representar a nação. Essa nação que outrora tinha uma intimidade com Deus, perdeu essa intimidade. E Deus ele vai dar mais visões a Ezequiel, e no capítulo 37, Ezequiel vai ser levado pelo Espírito Santo de Deus até o meio de um vale. Um vale a qual a Bíblia vem nos dizer que esse vale tinha ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. Ezequiel ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Há situações de nossas vidas que nós pensamos que nós estamos no meio de um vale, ou quem sabe até mesmo no meio de um deserto. E foi o inimigo que se levantou contra as nossas vidas, mas não. Jesus ele foi levado também até o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus ele foi levado até o deserto para poder ser preparado por Deus para um grande ministério. Então, se você, meu irmão e meu ouvinte, nesta noite, você está no meio de um deserto, ou quem sabe até mesmo no meio de um vale, ou quem sabe numa cisterna, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ele te levou até este lugar para poder te exaltar nessa terra. Ele te levou até este lugar para poder mostrar para você que Ele há uma promessa sobre a sua vida. Mas essas promessas só vão poder se realizar depois de uma chamada, depois de uma aprovação. Um grande profeta só pode ser considerado um grande profeta depois de ter uma história para se contar. Lembro-me bem que Jeremias, ao ser chamado por Deus, no capítulo 1 de Jeremias, Deus fala com ele: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deus ele estava dizendo para Jeremias: Jeremias, não vai ser fácil você ser considerado um grande profeta. Não vai ser fácil porque você vai pisar em lugares onde pessoas não irão querer ouvir a sua voz. Ou melhor, não irão querer ouvir a minha voz através da sua vida. Assim somos nós também nos dias de hoje. Ezequiel é levado até o meio de um vale. E quando ele está no meio desse vale, eu entendo que Deus não colocou ele na beira porque ele não teria uma visão tão ampla. Mas Deus colocou ele no meio para que ele pudesse observar os 4 cantos daquele vale. Ezequiel está no meio do vale neste momento. E quando eu falo de ossos, aquele contexto, aquela história está nos referindo a quem sabe um cemitério. Quando eu falo de vale, eu falo de lugar que muitas pessoas são levadas, mas muitas pessoas também vão por suas próprias forças. Algumas pessoas são levadas até o vale, mas não suportam passar por ele. Quem sabe outros profetas chegaram até aquele vale, mas não tiveram a autoridade que Ezequiel teve dada por Deus. Quem sabe muitas pessoas entraram nesse vale para profetizar, mas chegando lá padeceram e desistiram da caminhada. Este vale que eu estou falando nessa noite é um vale que você, meu irmão, entrou e quem sabe está pensando em desistir, quem sabe está pensando em voltar atrás, mas Deus manda te dizer nessa noite que Deus ele te levantou como Ezequiel para profetizar no meio desse vale. Aleluia. Quem sabe esse vale é a sua casa nessa noite. Aleluia. Quem sabe esse vale é a sua família. Quem sabe esse vale é o teu parentesco. E Deus está te dizendo: não importa se seu parente está nas drogas, não. Não importa se a tua parentela está na prostituição, não. Não importa se eles estão no meio do crime, não importa se eles estão no meio do tráfico. Meu Deus manda você profetizar no meio desse vale. O meu Deus manda você levantar a tua voz e falar: Senhor, tu sabes. No meio desse vale, Deus vai fazer uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E lembrando dessa pergunta, Deus ele faz uma pergunta, mas não é uma pergunta, quem sabe, botando uma certa certeza, não. Deus ele faz uma pergunta, quem sabe, botando uma certa dúvida para cima de Ezequiel. Deus joga a responsabilidade para cima de Ezequiel. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Quem sabe Deus espera de você que você ponha autoridade dentro do seu lar. Quem sabe Deus espera de você que você levanta a sua voz primeiramente para poder Deus trabalhar no meio da sua família. É verdade. Porque eu me lembro bem quando Felipe encontra Natanael. E ele fala com ele: olha, nasceu aquele que Moisés disse que viria. E Natanael pergunta para Felipe: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele fala para Natanael e fala assim: olha, vem e vê, porque se eu disser para vocês, você não vai acreditar. Então ele vai até e ele vê que Jesus, ele diz, verdadeiramente é aquele que Moisés disse que viria, o Messias, aquele que há de salvar a terra. Ou seja, aqui são 2 contextos de diferente história, mas uma história que 2 dúvidas surgem, mas um acredita sim que há uma resposta de Deus e o outro não acredita, ele precisa ver para crer. Mas Ezequiel não precisou ver, ele creu porque Deus, ele disse no capítulo 1 de Lucas, no seu versículo 37, porque Deus é o Deus impossível. Não há nada impossível para esse Deus, porque esse Deus,
É o Deus que abriu a madre de Ana, porque esse Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, ou seja, o mar vermelho não era um problema, o mar vermelho era uma solução, ou seja, aquele povo estava na frente de Faraó, não havia, quem sabe, uma força humana para poder vencer Faraó, não. Então Deus abre um mar, quem sabe, para poder abrir uma ferramenta no meio do deserto para parar Faraó. O povo, nós sabemos que o povo não poderia vencer Faraó por suas próprias forças, mas o povo, quando para mediante o mar, ele fala: não, já era, acabou tudo. Não, meu irmão, este mar vermelho é somente uma exaltação de Deus para sua vida. Esse mar vermelho é somente uma ferramenta de Deus para poder mostrar que Faraó não tem poder sobre você. Esse mar vermelho para você é uma porta de Deus. Esse mar vermelho não é uma queda para você. Se você acha que você vai ficar prostrado mediante esse mar vermelho, não, Deus manda você marchar nessa noite, porque esse mar vermelho vai engolir Faraó e você vai passar a seco. É bem verdade que Ezequiel, ao Senhor fazer uma pergunta a ele vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor sabe. Senhor, eu sei que aos meus olhos humanos não é possível, mas eu sei que se eu abrir a minha visão espiritual vai ser possível. Quem sabe você tem olhado para o seu problema com os olhos carnais. Meu irmão, feche os seus olhos carnais nessa noite. Mata a sua carne, vivifica o seu espírito, porque você vai ver que tudo tem solução para o meu Senhor. O advogado pode dizer: não vai sair da cadeia. O médico pode dizer: não tem cura para esse câncer. Quem sabe alguém, um pastor até mesmo, pode dizer que o seu filho não vai sair dessa situação. Mas eu quero te dizer, minha irmã, você que paga preço pelas madrugadas, meu irmão, você que tem orado pela sua família, há sim uma solução, porque o meu Deus disse que para ele nada é impossível. O meu Deus disse certa feita a Elias: Elias, não chegou o tempo de você morrer ainda, a promessa para se realizar. Sai de dentro dessa caverna, sai de dentro debaixo deste pé de zinco, porque ainda há promessa na sua vida para se realizar. Ezequiel, no meio daquele vale, ele pensa, quem sabe, em voltar atrás e fala: Senhor, nesse vale não há nada, Senhor, para mim fazer. Senhor, no meio desse vale, Senhor, não há uma promessa, Senhor, para me profetizar, não. O que eu vou dizer para esses ossos? Eu sei muito bem que ossos não ouvem palavra nenhuma. O osso, ele não pode ouvir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vem nos dizer que até a morte ela ouve a voz de Deus. Aquilo ali era um cemitério, meu irmão, e quem sabe você tem sepultado com suas próprias mãos a sua vitória. Quem sabe você tem sepultado com as suas próprias mãos aquele projeto que Deus escreveu com caneta de ouro lá no céu. Eita glória! Quem sabe você mesmo tem enterrado as suas promessas. Porque quando a gente vai reconstruir o templo, o povo diz assim: olha, não chegou o tempo ainda do templo ser reconstruído, meu irmão. O povo perdeu a esperança. O povo disse: não chegou o tempo ainda de ser reconstruído. Mas sabe por quê? Porque estavam de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo. Não, meu irmão, tu está enganado. Deus não vai fazer tudo o que é possível para você. Deus deixa para você fazer. Deus só vai fazer para você aquilo que é impossível para você fazer. Não faça como aquele povo, faça como Ageu, se põe na frente da batalha e fala: não, eu vou reconstruir o templo, porque o templo não pode ficar desabrigado. O templo é uma promessa de Deus. Eu tenho que reconstruir esse templo nessa noite. Aleluia, Deus. Ezequiel, ele tinha fé acima de tudo. E Deus manda dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza então a esses ossos. E ele profetiza a esses ossos. Para finalizar essa mensagem, eu quero te dizer que Ezequiel, ao profetizar aqueles ossos, meu Deus diz: olha, esse exército ficou de pé, mas ainda não tem espírito. Eu sei que todo exército precisa de um general. E o general que eu conheço é Jesus de Nazaré. É Deus. E a Bíblia vem nos dizer que ele é espírito. Então, se faltava o espírito, faltava o general de guerra, e o espírito vai entrar dentro dessa casa que você precisa nessa noite. Eita glória. Esse espírito que eu estou dizendo é Jesus de Nazaré, o general Acalabanto, que é o Andopiquebe. É o general de guerra, é ele que vai entrar na tua casa. É ele que vai entrar na tua casa da situação. O espírito entrou naquele exército, aquele exército se pôs de pé. Então eu quero te dizer, se põe de pé nessa noite, porque o general de guerra se pôs na sua casa para poder te dar vitória nessa noite. E assim eu finalizo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.